Fala, mano, como é que você está? Tudo na paz? Beleza? Professor Bruno na área e hoje o tema para você estudar com a gente aqui no canal Humanamente é blocos econômicos ou blocos regionais. Então se prepara e simbora! Bom, blocos econômicos ou regionais são associações entre países que buscam gradativamente reduzindo até eliminar as barreiras entre os países, isso como objetivo de ampliar as trocas comerciais entre eles nesse tempo de globalização principalmente. Principalmente depois da década de 90, pós-Guerra Fria, foi muito comum a formação desse tipo de bloco. Então o que eles buscam? Buscam reduzir, buscam eliminar as barreiras, tanto tarifárias quanto barreiras não tarifárias. Bruno, mas o que são barreiras tarifárias e barreiras não tarifárias na minha prova do vestibular, na minha prova do Enem? Bom, barreiras tarifárias são aquelas que envolvem tarifas, ou seja, as tarifas de importações, as taxas no fluxo para que uma mercadoria entre num país ou no outro país. Então você reduzindo, eliminando, isso torna os produtos mais baratos e torna aquele país então mais competitivo, aumenta o fluxo de mercadorias entre eles. As barreiras não tarifárias são aquelas que não envolvem tarifas. O exemplo mais marcante para a prova vestibular são os controles fitossanitários, ou seja, que envolve saúde, Por exemplo, um país alega que o outro que vende para ele carne tem um problema de saúde, de doença, em relação à carne que ele exporta para o país e levantam uma barreira contra esse país. Se num bloco econômico eles realizam um acordo de padronização desses controles, por exemplo, o fluxo aumenta, porque você derruba um tipo de controle, neste caso fitossanitário. Quando nós falamos de blocos regionais ou blocos econômicos, vale lembrar a sua prova que nós temos o seguinte: 3 tipos de blocos econômicos, mas quais são eles? Bom, o formato mais simples é a zona de livre comércio. O que é a zona de livre comércio? São associações de blocos econômicos que surgiram na década de 90 principalmente e que buscam a livre circulação de mercadorias, de bens, alguns serviços, mas não instituem a livre circulação de pessoas. Um grande representante que aparece em diversas provas desse tipo de associação é o NAFTA, o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, que entrou em vigor no início da década de 90, que envolve Estados Unidos, o México e o Canadá. O segundo tipo de bloco econômico, um pouco mais bem elaborado, é a União Aduaneira, que tem todas as características de uma zona de livre comércio com um plus, que no caso seria uma TEC, uma tarifa externa comum. Mas o que é uma tarifa externa comum? É quando os países membros fazem um acordo de que se eles forem negociar com um país que não é membro, a taxa de importação tem que ser padronizada para não haver competição dentro do bloco. O grande representante desse tipo de associação é o Mercosul. Isso mesmo, nosso bloco econômico, o Mercado Comum do Sul, que na verdade não é um mercado comum, é uma união aduaneira. Quem são membros desse acordo? O Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e desde 2012 a Venezuela. Muito bem, o terceiro tipo de bloco econômico, que é o mais bem elaborado de todos, o mais requintado, é o mercado comum, normalmente com a união monetária, a união das suas moedas, criando moeda única. O único representante desse tipo de bloco na atualidade é a União Europeia. Esse tipo de bloco, mercado comum, eles buscam a livre circulação de mercadorias, bens, serviços e pessoas, o grande diferencial. Vale lembrar que o bloco europeu, hoje chamado de União Europeia, ele tem uma história anterior de consolidação dessa estrutura de organização. Ele surge na década de 40 como Benelux, que era a associação entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo, e que logo, alguns anos mais tarde, vai se transformar em SECA, em Comunidade Europeia de Carvão e Aço. Bélgica, Holanda e Luxemburgo, e mais 3 que vão entrar, que é a Alemanha Ocidental, Itália e França. A chamada Europa dos Seis. A famosa Europa dos Seis vai constituir então em 1957, por meio do Tratado de Roma, a Comunidade Econômica Europeia. E ao longo das próximas décadas vai ganhando uma série de outros participantes, que finalmente no começo da década de 90 vai constituir a Europa dos 15. Essa Europa dos 15, ela vai então organizar um encontro, e desse encontro vai nascer um tratado, chamado Tratado de Maastricht, ou Maastricht, que a partir de 93 então institui a União Europeia. Mas vale destacar que a União Europeia ela só vai criar a zona do euro, da moeda única, em 2002, quando entra em vigor. Hoje é comum, inclusive, falar dessa crise do bloco europeu na sua prova, elegendo 5 grandes protagonistas que envolvem problemas econômicos, que são os PIGs. Quem são os PIGs? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha,
hoje fragilizados pós-crise de 2008. Tema super importante para a tua prova, você concorda comigo? Então, vai estudar, mete a cara nesses livros, vai pesquisar na internet, arrebenta nos seus estudos. Se você curtiu o nosso conteúdo aqui do canal Humanamente, professor Bruno, deixa o seu like, seu joinha, isso é bom para o nosso canal crescer. Compartilha com os amigos. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau!